Ia colocar uma foto da microvilosidade, que eu falei que eu ia colocar para vocês. Bom dia, Stella, Evne, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Joia. Como é que foram o final de semana? Ficaram todos Foi dentro de bom, foi casa. bom, normal. Vocês estão inventando de bater perna aí não, né? Não, achei aqui. Deixa eu pegar a imagem aqui, porque aí já coloca aqui pra gente continuar. Ó, eu já coloquei, eu vou até dar uma olhada aqui. Lá no Iônica, eu coloquei a atividade lá para vocês fazerem. Aí eu deixei aberto até sexta-feira dessa semana agora, porque aí semana que vem a gente a gente já corrige a atividade, tá? Aí lembrem-se que como a gente está fazendo essa modalidade online, né? O que que vai acontecer? Nós vamos tudo considerar como forma de avaliação. Então, participação na aula, as atividades que realizarem. Então, todos eles nós vamos acabar contando pontuação para a nota final. Aí a atividade já está lá, fiz a atividade para vocês, já coloquei lá. Aí vocês podem entrar e já podem fazer atividade. Eu vou dar uma olhada aqui, ver se algumas pessoas já fizeram, se alguém já fez. Mas acho que eu coloquei lá na terça-feira ou na quarta, alguma coisa assim. Eu fiz, pode ir lá corrigir. Vou olhar lá então. E aí, o que você achou? Achou difícil? Fácil? Como é que você achou? Eu achei legal, você botou umas discursivas, só que nelas eu fiquei meio confusa, porque parecia ser meio difícil. Ah, tá. Eu vou olhar lá para ver como é que foi, como é que ficou a correção. Mas eu coloquei umas de resposta curta, não foi? Umas que são pequenininhas, respostinha mais curta. É, mas Eu as achei de... chique, eu achei chique. Tava top. Mas você fez, Stella? Arrotos e flatos. É o quê? Fiz, ué, claro que eu fiz. É que tem questão lá falando de flatulação, essas coisas. Eu achei chique os palavreados do Rô. Você não achou chique, Nicole? Tá Eu vendo? achei muito Tem que, inovador. tem que Se aprender a falar. fosse eu, professora, e fizesse uma prova, eu colocaria arrotos e punhos. Você não colocaria flatulações. Não, aí eu usaria a palavra, né, que todo mundo usa. Esqueci o nome, como é que fala agora. Gases, arrotos. Ó, então vamos continuar aqui. Na última aula, eu parei mostrando essa imagem aqui. Bom dia, pessoal. Quem está chegando agora. Eu mostrei essa imagem aqui para vocês, que eram das dobras, né? Das classificações de velocidades e microvelocidades, né? Deixa eu só abrir aqui a, a aba para ver se alguém vai chegar depois para aceitar. Pronto. Ó, hoje a Evelyn tá como Evelyn, né? Tá tudo bem? Tá com o nome identificável hoje. Aí, nesse caso aqui, vamos olhar mais detalhadamente como que funcionam as velocidades, microvelocidades do intestino. Aqui seriam células, né? Então, uma célula intestinal, outra célula intestinal,
E entre as células, né, nós temos estruturas que são chamadas desmossomos. E esses desmossomos acontecem, na verdade, em todas as células do corpo que estão uma do lado da outra. Células da pele, células de órgãos, tá? Inclusive células do intestino. Esses desmossomos são junções entre essas células. Então, eles vão auxiliar essas células a ficarem unidas entre si. Isso que dá resistência no tecido. Uma célula se juntando com a outra. Marcela, ainda naquela mesma página que a gente tinha falado anteriormente, parte 3, 9.2, eu acho, se eu não me engano. Aí no livro, essa parte tá assim, tá meio resumida. Aí eu tô falando um pouco melhor sobre ela. 688 a 697, tá? Porque no livro ela tá meio resumida, aí eu vou falando algumas coisas que são importantes, porque caem bastante em vestibular, caem bastante em prova. E eu achei que no livro ele traz pelo menos essa parte de digestão mais resumida. Aí não fica tão fácil assim, tão bom para entender. Aí, o que acontece? Observe que isso daqui é uma célula. E essa célula tem essas dobras de membrana aqui em cima. Então, isso daqui é chamado de microvilosidade. Por quê? É uma dobra da própria membrana plasmática. Então, a própria membrana plasmática se dobra, formando alongamentos que nós conhecemos como microvilosidades, tá? Então, todas essas microvilosidades têm uma única função, que é melhorar a capacidade de absorção, tá? Aumentar a capacidade de absorção do intestino. Tô aceitando. Alguém tava esperando? Só tem o Luiz Felipe esperando agora. Que eu acho que já liberou. Aí, liberou. Então, observando por uma foto realmente histológica, original do órgão, como que a gente consegue observar essa estrutura? Nesse caso aqui, nós temos a dobra do tecido, tá? Então, essas daqui são as vilosidades, e em cada vilosidade dessa ainda existe as microvilosidades. Quando a gente observa um corte lateral do intestino, né, intestino delgado, ele é desse jeito aqui, ó. São várias vilosidades, uma do lado da outra. Lembrando que essas vilosidades ainda têm as microvilosidades. Por isso que eu comentei na aula passada com vocês que o intestino, se você esticar ele, né, para ele ficar plano, sem velocidades e microvelocidades, ele vai ter um tamanho de 600 vezes maior do que o tamanho original do intestino. E o tamanho original do intestino é mais ou menos, juntando o intestino delgado com o intestino grosso, 7,5 metros, 8 metros, podendo chegar até 15 metros, dependendo do tamanho da pessoa, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos, então, a estrutura de velocidades e microvelocidades, tá? Professor, o que é isso em azul e vermelho? Isso aqui são os capilares sanguíneos que ficam na parte interna da vilosidade, ou seja, daquelas dobras lá, né? Das maiores, do tecido. Por quê? Porque quando esses capilares sanguíneos passam por dentro dessa dobra do intestino, dessas vilosidades, nós temos aqui o processo de melhoria da capacidade de absorção. Porque como a célula absorve os nutrientes, ela já joga direto para a corrente sanguínea, cai na corrente sanguínea e aí vai para ser metabolizado no fígado e direcionado para a posição correta, tá? Eita. Nossa, eu dormi com o ventilador ligado, mas eu acordei assim, a pura alergia hoje só. Pobre é foda, né? Pode nem ligar o ventilador. Tem que dormir no calor mesmo. Então, ok, paramos por aqui. E agora a gente continua com a próxima parte, que é o intestino grosso. O intestino grosso é chamado de cólon, tá? E aí são 3 cólons que formam o intestino grosso. Eles são chamados de cólon ascendente, cólon transverso e cólon descendente, tá? Que são as partes mais longas. A transição entre intestino delgado e intestino grosso é chamada de seco. Então, o seco, ele é a primeira parte do intestino grosso. É aquela que está
em transição do intestino delgado, que é esse fino, que está em cinza, para o intestino grosso, que é esse que está realmente aqui marrom, né? Com a cor marrom. Então, aqui nós temos a junção, existe um esfíncter nessa região aqui, que permite a passagem, né? A quantidade de passagens do intestino delgado para o intestino grosso. E também é no seco que fica a presença do apêndice. O apêndice é aquilo que nós comentamos anteriormente, que ele é um intestino ou uma parte do intestino que nós chamamos de vestigial. É uma característica evolutiva que atualmente ela é só um vestígio. Aí eu pergunto para vocês, qual é a função do apêndice? Vocês lembram qual a função do apêndice? Inflamar. Exatamente. A função do apêndice atualmente é inflamar. Não tem outra função. Nas espécies primitivas humanas, né, os nossos ancestrais, alguns grupos, principalmente, apresentavam um apêndice dilatado, ou seja, esse apêndice era uma parte do intestino que era maior. E o que a gente imagina que esse apêndice era? Comparando aos outros apêndices de outras espécies, né? Por exemplo, o coelho ainda tem um apêndice muito bem desenvolvido. E para que serve o apêndice em coelho? Nos coelhos, o apêndice ele vai ter uma grande quantidade de bactérias, e essas bactérias elas vão auxiliar na degradação de celulose, tá? Então, são bactérias que participam do processo de degradação de celulose. Então, quando as indivíduos, né, humanos foram nascendo com apêndices menores, mais atrofiados, né, isso também reduz como consequência a nossa capacidade de digestão de uma grande quantidade de celulose, porque nenhum animal degrada celulose. A celulose só é degradada por conta das bactérias que fazem parte da nossa flora intestinal, e nos ruminantes, ou nos herbívoros exclusivamente, eles têm uma quantidade gigantesca de bactérias que ajudam a degradar a celulose, né? Então, nenhum animal degrada celulose por si só com associação com essas bactérias. Na espécie humana primitiva tinha, hoje em dia não tem mais. Então, a pessoa, para tirar o apêndice, pode tirar o apêndice antes de inflamar? Evelyn, pode. Até a pessoa pode tirar o apêndice antes de inflamar. O apêndice ele não faz. O menino Ney entrou. Eu estou tentando decifrar quem é o menino Ney, né? Se o menino Ney puder avisar para a gente quem é o menino Ney, de katana, a gente agradece, para a gente saber. É o Carlos. Então, Cara, muito bom! o Carlos é o Neymar de katana. É isso aí. Bem-vindo, menino Ney, à nossa aula. Ai, gente, sério. Só a turma de vocês mesmo para fazer rir no meio da aula. Muito bom. Parabéns. Tem Carlos na nossa sala? Pois é, eu acho que não. Quem é Carlos? Não. Carlos Magno, o imperador. A aula do segundo ano, Carlos. Será que o Carlos está... Menino Cara, Ney. muito bom. Menino Só Ney. melhora cada vez Você está mais. na sala errada, menino Ney? Só pode ser o Luiz para fazer umas coisas dessa. Não, o Luiz Felipe tá aqui em cima. Segundo aqui, menino Ney. Qualquer coisa você se identifica, menino Ney, que aí eu tenho que ser chamada. É o Luiz. Porque só tá o Luiz com Z aqui, né? Faltou o outro Luiz. Então é isso aí. Menino Ney. Bem-vindo, Ney. Cabeleleila Leila. Então vamos lá. Continuando aqui. Nesse caso que a Evelyn tinha perguntado, o que acontece? Pode tirar o apêndice antes do apêndice inflamar? Pode. Só que se o apêndice antes dele inflamar, ele não causa não tá ali para nada, né? Então, assim, a pessoa passar por uma cirurgia só para tirar o apêndice também não vale a pena, né? Mas ela também não pode esperar o apêndice inflamar tanto ao ponto de estourar.
Aí, se esse apêndice ele inflama tanto ao ponto de estourar, aí é um grande problema. Por quê? Porque ele espalha esse líquido inflamatório dentro da cavidade intestinal, e aí essa cavidade intestinal inflamada com esse líquido inflamatório, e dependendo do grupo que tiver ali, bactérias, por exemplo, essa infecção, essa inflamação pode se espalhar para os outros órgãos, né, da parte intestinal, e aí pode causar um dano maior à parte intestinal daquele indivíduo. Então tem que tomar bastante cuidado quando a gente fala em apêndice, porque normalmente a maioria das pessoas que apresentam. Oi? Uai, desapareceu o trem aqui? Gente, tudo bem? Vocês estão aí? A tela Estamos desapareceu aqui ainda, aqui. Ah, professor, estamos pronto, aqui voltou. ainda. É porque acho que eu apertei alguma coisa aqui e apareceu o meu plano de fundo aqui. Então, o que acontece aí quando a pessoa espera muito o apêndice inflamar, se esse apêndice incha demais, estoura, aí a pessoa pode ter uma infecção todos os outros órgãos da parte intestinal. Já aconteceu, conheço algumas pessoas que realmente o apêndice estouraram, mas no momento da cirurgia. Então, estava fazendo a cirurgia e aí, por algum erro, né, ou pressionou esse apêndice de uma maneira errada lá e estourou. O que faz nesse momento? Você tira o intestino da pessoa do corpo dela, você lava esse intestino, limpa ele para tirar todo esse processo, ou esse líquido infeccioso, na verdade, que pode causar inflamação. Aí depois você coloca de novo o intestino na cavidade abdominal e fecha essa cavidade abdominal. Então, vai dar um trabalhão para o médico fazer isso, né? Então, por isso que é importante tirar o apêndice antes dele chegar nesse ponto inflamatório extremamente alto. Então vamos lá, para que serve o intestino grosso, né? Então, o intestino grosso é a última porção do tubo digestivo. Ele vai ser uma estrutura também, ele vai apresentar 3 camadas de musculatura, igual a gente viu, o estômago tem 3 camadas e o intestino delgado tem. Não, desculpa, 2 camadas. O estômago tem 3 camadas, o intestino delgado e o intestino grosso, 2 camadas de musculatura, tá? Ele também tem movimento peristáltico involuntário, mesma coisa que a gente viu para o intestino delgado, e ele vai ser dividido nessas partes que a gente acabou de falar, né? Seco, cólon ascendente, que vai subir, né, do nosso lado direito, então o cólon ascendente fica do lado direito, o cólon transverso fica ali perto do estômago, o cólon descendente fica do lado esquerdo, vai ter a porção no final do cólon descendente, que é o sigmoide, que é onde vai armazenar a quantidade de fezes. E quando o sigmoide está cheio, que aí já é bolo fecal, ele vai mandar para o reto. E quando o reto enche de bolo fecal, aí ele vai dar o alerta que é para. Aí ele vai dar o alerta que é para fazer ou para a pessoa defecar, né? E aí, quando essa pessoa defeca, elimina esse bolo fecal. Eu acho que o Luiz ele tá tirando com a nossa cara, porque ele entrou como Neymar e aí ele entrou como Luiz agora, no outro. Pô, tá doido, velho. Você viu a voz do cara? Essa voz nunca do Luiz. Não, ele falou? Alô, velho, voz mais grossa. Do Luiz tem maior voz de criança da porra. Eu vou ter que eliminar a pessoa da aula? Vamos fazer uma votação de eliminação? Vixe. Big Brother? Vamos, vamos, vamos. Paredão. Quem vai paredão? E, uai, o Neymar, porque quem é o Neymar? Estamos na dúvida até agora, porque o Luiz entrou agora. O menino Ney ainda tá aqui na aula? O menino Ney está na aula e o Luiz entrou. E ele deve estar morrendo de rir porque a gente não descobriu quem é. Eu quero saber quem que é Carlos, mano. Não deve ser nem esse nome, para te falar a verdade. É porque os dois, o Luiz já tá aqui na aula, né? Os dois tá Luizes estão. Será que é o Alves? Não, não é o Alves, porque o nome dele. Pode ser, né? Porque o nome do Alves não tá aqui. Pode ser o Ah, é Alves. verdade. Pode ser o Alves.
Pronto, foi desmascarado. Ó, então vamos lá, vamos continuar aqui. Continuando, então. O que que acontece? Então, qual que é uma das grandes funções do intestino grosso? Uma das grandes funções do intestino grosso é a reabsorção de água e sais minerais. Por quê? Porque os nutrientes em si, né, quase todos os nutrientes, eles são absorvidos no intestino delgado. Então, o que sobra para absorção no intestino grosso é água e sais minerais, tá? Então, mais ou menos 20 a 30% da água que não foi absorvida no intestino delgado, ela é absorvida no intestino grosso. Tanto que, por que que a gente fala que o processo de absorção no intestino grosso, ele é tão importante? Ele é importante por, basicamente, um processo específico, que é o seguinte, quando você come muita fibra, né, alimentos com fibra, esses alimentos com fibra, normalmente, a fibra absorve água. Isso vai fazer com que o bolo fecal fique mais úmido, tá? Se você come alimentos com pouca fibra, isso vai significar que quando esse intestino grosso absorver os 20, 30% de água restante que não foram absorvidos ainda, isso vai ressecar o bolo fecal. Se isso resseca muito o bolo fecal, isso vai fazer com que esse bolo fecal fique muito rígido ou muito seco, podendo causar danos ao intestino grosso, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que têm problema de intestino preso. Essas pessoas que têm intestino preso, isso pode estar relacionado com o tipo de alimento, com falta de fibra, falta de água, tá? Ou desregularização da flora intestinal, da quantidade de bactérias que tem no intestino. Que bate-papo é esse aqui agora que eu vi que vocês estão aí? Vou bloquear vocês para conversar. Vocês pediram para liberar para conversar, mas batendo papo aí. Ó, vamos lá. Além disso, o intestino ele tem duas funções muito específicas, que é o seguinte: síntese de vitamina K e vitamina B2, tá? Então, o que que acontece? O que é isso? Ué. Nossa Senhora. Ó, é verdade, quando a Evelyn entrou com a conta sem querer do pai dela lá, ó, ela falou que era a Evelyn, ó. Agora o Neymar tem que falar que senão agora eu vou tirar ele da sala. E aí, dependendo da pessoa, ainda vai levar falta. Porque não vai estar aqui, né? Porque não tem Neymar na sala. Então ele leva falta quando eu fizer a Eu chamada acho aqui. melhor você tirar esse menino daqui, porque ninguém sabe quem é e ele também não fala. Pois Então, é, tá vendo? Ó? Os dois Luiz já tá aqui. pois O é. Oliveira e o Recarte. Tá vendo? Vamos expulsar o menino do Ney. Eu também acho. Porque ele acabou de Galera, não sou eu falar. não, velho. Vocês sabota Expulsa, sou eu aí, não sou eu não. expulsa. Porque Então ele não vamos. fala quem é e não tem como a gente deixar o menino que a gente não conhece na sala, né? E ele não fala quem é. Ó, então, tchau, Ney. Muito obrigado pela participação, tá, Ney? Ele falou que paga mensalidade. Tudo bem, mas precisamos saber o nome do menino Ney. Até a Abigail tá falando pra expulsar. Tá vendo? Então chegamos ao Ainda bem que a Tati não tá aqui na Carlos aula. Professor. Se ela tivesse Qual Carlos aqui. Professor? Mas ainda bem que a Tati não tá aqui, né, Juan? Porque se ela tivesse, imagina. Será que é o Chobas? Não, não é o Chobas, não. É o Chobas? Não, não é o Chopas, ele não. Não é possível. Ele ia Não. falar que era ele. Ele ia falar. O único Carlos Professor é o Chobas.
Não, exato, mas não somos todos meninos negros. Ó, o Ricardo é aquela parte já da delinquência já. Ó, o Diego. Não, vocês largam de ser delinquente. Ó, então vamos. Ney, muito obrigado pela sua participação, tá? Até a próxima. Ó, então vamos lá. Continuando aqui. Pronto, agora não temos mais menino Ney. Menino Ney saiu. Não quer falar quem é, ué, então não tem como. Mas só pode ser o Alves. Não é o Ah, pois é, mas Aguinel. teria que falar, né? Senão vai Não é o Aguinel. inclusive O levar nome falta do e Alves. causar bagunça na sala. O nome do Alves não tá aqui. E se fosse o Aguinel, ele ia falar também. Pois é. Então vamos continuar aqui, ó. Então, a Nicole falou, ó, lá na atividade tinha a relação de vitamina B12. Tinha uma questão que falava de vitamina B12 lá, Nicole, que eu tinha colocado. Então, o que que acontece? Tanto a vitamina do complexo K quanto a vitamina B2, elas só conseguem ser produzidas com uma flora intestinal extremamente rica, tá? O que que acontece? Se você vai lá e toma muito antibiótico, por exemplo, ou durante muito tempo antibiótico, e o antibiótico vai acabar com a bactéria, flora intestinal é bactéria, você pode desregularizar a produção de vitamina K e vitamina B2. A vitamina K, ela é extremamente importante para o processo de cicatrização, tá? Então, todos nós que temos a flora intestinal regulada, ou todas as pessoas que têm flora intestinal regulada, a cicatrização, ela tem ali, então, uma frequência boa naquele organismo. Por quê? Porque essas vitaminas do complexo K estão relacionadas a um processo de cicatrização eficiente, tá? Se essa pessoa tem déficit de vitamina K, ela pode ter redução no complexo, na estrutura, né, por inteiro de cicatrização. E isso vai fazer com que essa pessoa aumente, por exemplo, lesões articulares. Então, a pessoa ela pode ter maior quantidade de lesões articulares e ela pode ter maiores lesões de tecido, principalmente. Se ela tiver uma lesão, a cicatrização vai ser mais difícil. Vitaminas do complexo B, B2, B6, B12, B1, todas elas normalmente são derivadas de compostos animal. Então, ovo, carne, leite, tem vitaminas desses complexos, B2, B6, B1, tá? Vitaminas do complexo B. Qual a grande importância? Vitaminas do complexo B, elas são muito grandes. Então, elas precisam ser quebradas pelas bactérias que fazem parte da nossa flora intestinal. Aí, quando elas são quebradas por essas bactérias que fazem parte da nossa flora intestinal, elas são absorvidas pelo corpo humano de maneira muito mais fácil e elas vão realizar as funções dela. Vitaminas do complexo B têm funções extremamente importantes, desde produção de hormônio. Então, as produções de hormônios estão relacionadas com vitaminas do complexo B. A produção de pelo é uma também das relações do complexo B. A produção muscular e óssea. Então, para vocês terem noção, faltas de vitamina do complexo B podem causar problemas, como, por exemplo, problemas de memória. Então, pessoas que têm um déficit muito grande de vitamina do complexo B pode ter dificuldade de aprendizado por falta de vitaminas do complexo B. Então, isso é uma das coisas que devem ser supridas e acompanhadas, tá? E aí, vitaminas do complexo B estão relacionadas com derivados animais. Não obrigatoriamente você precisa comer carne, mas tomar leite ou ovos para repor essas vitaminas desse complexo. Peraí, deixa eu ver as perguntas aqui. Então, a B12, Nicole, o que que acontece? A vitamina B12, ela vai ser derivada de compostos de complexo B, tá? O ser humano, quando ele come essas vitaminas compostos de complexo B, que também são compostos ou presentes, na verdade, em alguns tipos de vegetais, né? Vegetais principalmente que têm maior taxa de proteína, o corpo humano faz o quê? Ele pega essas estruturas, que são estruturas de complexo B, e ele forma a vitamina B12. Então, a vitamina B12 ela é uma vitamina produzida no corpo humano, mas para que ela seja produzida no corpo humano, é necessário que frações de complexo B venham a partir do processo alimentar. Então, se a pessoa, por exemplo, eu não quero comer carne,
tudo bem. Mas se ela não fizer uma reposição correta, sendo com leite, com ovos, ou com vegetais que tenham complexos ou produzam complexos de algum tipo de vitamina B, essa pessoa ela pode ter uma deficiência principalmente de B12, porque o ser humano vai precisar de fragmentos de vitamina do complexo B para produzir a B12. Então, por mais que a B12 seja produzida no corpo, é necessário que o derivado ou o produto dela venha a partir da alimentação. Então, por isso que nós podemos ser vegetarianos e veganos? Sim, mas aí é necessário você fazer uma adequação alimentar para que você tenha todos esses compostos ou esses componentes de diferentes tipos de alimentos, sejam de origem animal, no caso vegetariano, ovo lacto vegetariano come, né? Ovos e leite, ou vegano que não come nem isso, mas você tem que comer vegetais, então, diversos, né? Então você vai ter que aumentar um pouco o consumo de castanha, você vai ter que aumentar o consumo de vegetais verdes escuros e alguns tipos de sementes também para melhorar a produção de B12 a partir desses derivados alimentares. Deu para entender melhor? Então, por mais que a B12 seja produzida pelo ser humano, os complexos para a produção dela vêm da alimentação. Então, tem que suprir essa necessidade alimentar, de alguma forma ela tem que ser suprida na alimentação. E nessa parte, então, do intestino grosso, é onde forma o bolo fecal, tá? E é o que eu acabei de comentar com vocês. O bolo fecal, ele vai reagir de diferentes maneiras em diferentes corpos, tá? Então, cada pessoa tem um processo específico. Então, um ponto específico que vale para todo mundo é o consumo de fibra. Então, é necessário alimentos com maior taxa de fibra. Por quê? Porque senão o bolo fecal, quando o intestino absorve a água, ele fica muito ressecado, inclusive podendo causar lesões na parte intestinal, do sigmoide e na parte final, que é o reto, tá? Então, ele pode causar lesão caso o bolo fecal seja muito seco. E ficar muito seco está relacionado com o consumo de fibra. Então, é necessário fibras vegetais para melhorar o processo de liberação do bolo fecal. Tudo bem? Professor, e no caso da diarreia, quando não forma bolo fecal, o que acontece? Isso acontece porque o intestino delgado e o grosso podem estar inflamados ou infeccionados, eles aumentam o movimento peristáltico, tá? E com o aumento do movimento peristáltico, não dá tempo de absorver a água. Como não dá tempo de absorver a água, todo o resíduo alimentar, né, que agora é bolo fecal, vai ser liberado junto com a água que não foi absorvida. Por isso que nós chamamos como diarreia. Por isso que quando a pessoa está com diarreia, o que a nossa mãe, a nossa avó fala? Fulano tá cagando igual pato. Por quê? Porque as fezes do pato, ela é líquida. Ela tem muito mais água do que a humana, por exemplo. Então, quando a avó fala, fulano tá lá, ó, cagando igual pato. Por quê? Porque as fezes estão líquidas. E ela tá líquida por quê? Porque o intestino está se movimentando de uma maneira tão rápida que não deu tempo de absorver a água. Por isso que o grande problema da diarreia, né, ou das diarreias de maneira geral, a pessoa desidrata muito rápido, né? Então, quando está com diarreia, o que o médico fala? Vai para casa, você vai tomar água, você vai tomar soro, né? Porque o soro vai repor a parte iônica, né, que são os sais de maneira geral, e a água não vai deixar você desidratar. Aí tem outro problema. Quando a doença é uma doença infecciosa, e aí essa doença se perdura por muito tempo, além de a pessoa ficar desidratada, a pessoa pode começar a desnutrir, ou seja, ela fica desnutrida e desidratada ao mesmo tempo. O que acontece em algumas doenças, como cólera, que pode levar a pessoa à morte, tá? Porque não dá tempo nem de absorver o nutriente no intestino delgado, nem dá tempo de absorver a água no intestino grosso. Então a pessoa ela fica desnutrida e desidratada, e aí ela pode então vir a óbito se esse processo durar ou perdurar por muito tempo, tá? Então, o que é a parte da digestão, na digestão mecânica, do movimento peristáltico? O que vai acabar sendo o movimento peristáltico? O movimento peristáltico, então, são movimentos de onda,
e esses movimentos de onda são de pressão e relaxamento, e essa pressão e relaxamento fazem a movimentação do bolo alimentar e logo depois bolo fecal até a parte do reto para ser eliminado, tá? Então marquem aí, coloquem aí movimento peristáltico, tá? Então o que que é a parte mecânica? Mastigação e o movimento peristáltico. Mastigação porque você está quebrando o alimento em partes menores, em fragmentos menores, e o movimento peristáltico faz parte da digestão mecânica, porque ele faz esse bolo alimentar ser levado pelo intestino de forma que seja absorvido os nutrientes e a água, e o restante que não for utilizado vai ser eliminado no final do processo, tá? Dúvidas? Dúvidas? Perguntas? Não? Então tá, então vamos para algumas outras características agora que está perto do final da aula. Na digestão química, então, quais são as partes da digestão química? Primeiro, na boca, a boca vai ter o pH neutro, mais ou menos próximo de 7, tá? Só que qual é a importância? Digestão de amido por conta da enzima amilase. Então, a digestão do amido, do pão, do açúcar, do doce, da batata, começa na boca, por conta da digestão do amido, da amilase. E aí, então, além da amilase, né, tem pitialina, e a pitialina é o outro nome da amilase, tá? E aí vai ocorrer a digestão de amido. Tudo bem? Opa! Depois, mecanismo de controle. Terminações nervosas do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. O que significa isso? Na boca, quando você está mastigando, você mastiga de forma voluntária, tá? Só que quando você começa a engolir, você estimula no esôfago uma movimentação involuntária. Por isso que vem aí, então, o sistema parasimpático. Por quê? A primeira parte do esôfago ainda tem comando voluntário, porque você está engolindo. Tanto que quando você faz assim, ó, né, que a pessoa faz o movimento de engolir, essa primeira parte do esôfago, ela movimenta. A parte que está já entre as costelas, né, aqui debaixo do externo, não movimenta mais. Nessa parte de engolir, ele vai ter movimento peristáltico, porque é comando involuntário, tá? Então, vamos lá. E agora a parte do estômago. No estômago, nós vamos ter a parte química, que é chamada de quimificação, por isso que no estômago tem o quimo, tá? Que é o quimo, é o alimento que está sendo degradado. O estômago tem um pH mais ou menos ali próximo de 2, 2,5, dependendo da quantidade de ácido que essa pessoa produzir, pode chegar próximo a 1, só que aí fica um estômago extremamente ácido, o que pode começar a corroer a estrutura do estômago, e aí vem aqueles efeitos de gastrite, né, que nós conhecemos. Exatamente, todo mundo engole aí para ver se é verdade, se movimenta essa primeira parte, né? Se não movimentar, problemas temos aí, né? Ok? E depois nós temos a presença das glândulas mucosas, que também fazem parte da digestão, tá? E aí ela vai ter produção de muco no esôfago, produção de muco no estômago, produção de muco no intestino. Glândula G, que é produção de hormônio gastrina. Depois eu vou falar para vocês qual a relação do hormônio na próxima aula. Glândulas parietais, que vão produzir ácido clorídrico e o fator intrínseco gástrico, que também faz parte do ácido digestivo. Glândulas principais ou zimogênicas, que eu mostrei para vocês lá no estômago, que é a produção de pepsina e renina, que são substâncias digestivas, e o mecanismo de controle, que é o hormônio da gastrina, que vai controlar a fome, tá? Então, pessoal, a gente para nesse ponto aqui. Depois eu vou mostrar a característica da bile, suco pancreático, suco entérico, mas aqui a gente viu característica química da saliva e do líquido digestivo estomacal. Tudo bem? Tranquilo? Quem não fez atividade, tem até sexta-feira para fazer atividade. Semana que vem nós vamos corrigir a atividade. Então, por favor, entrem na plataforma, vai lá na Iônica e respondam a atividade, por favor. Certo? É a do livro que você Valeu? passou? Oi? É a do livro que você passou? Não, é a lá da plataforma, na Iônica. E a do livro? Eu vou corrigir também na semana que vem. Ah, tá. Aí eu vou corrigir as duas na aula da semana que vem. Tá. Tá bom? Gente, bom dia. Falou. A violência jamais é a resposta. É isso aí, Ricardo. Falou, gente. Se cuidem, boa semana. Não saiam de casa, fiquem em casa.
tá? Ah, se eu Vai não fazer tivesse atividade. deixado sair é porque eu não aguento mais. Eu tô pra pular a sacada